Em 48 horas, 388 avalanches caíram sobre o mesmo estado austríaco. Uma delas atingiu uma vila de 375 pessoas e matou 57. Mas o que torna esse desastre singular na história do montanhismo não é a primeira avalanche. É a segunda, que caiu exatamente onde as equipes de resgate escavavam a neve, 9 horas depois, para salvar quem havia sobrevivido à primeira. Como uma montanha pode atacar 2 vezes o mesmo lugar, na mesma direção, no mesmo dia? E por que ninguém viu chegando? Blons é uma pequena vila no Grosses Walsertal, o Grande Vale de Walser, no distrito de Bludenz, estado de Vorarlberg, no extremo oeste da Áustria. Em janeiro de 1954, a vila tinha 365 habitantes, uma comunidade rural de fazendeiros, distribuída em aproximadamente 90 construções entre casas e estruturas agrícolas, ao pé do Monte Calv. O outono de 1953 havia sido excepcionalmente quente e seco. As primeiras neves significativas só chegaram pouco antes do Natal, seguidas por 2 semanas de tempo frio e seco. Essa sequência climática é em termos de ciência de avalanches, uma combinação perigosa. Uma camada de neve antiga fraca e mal consolidada formou-se sobre o solo antes da chegada da grande tempestade. Na primeira semana de janeiro, um sistema de alta pressão sobre o Golfo de Biscaia e uma área de baixa pressão sobre a Escandinávia criaram um corredor de fluxo úmido e intenso vindo do noroeste, que atingiu os Alpes do norte da Áustria a partir do dia 9 de janeiro. O resultado foi um acúmulo de mais de 2 metros de neve em menos de 24 horas, depositados diretamente sobre aquela camada instável, formada semanas antes. Ao longo de 48 horas, 388 avalanches foram registradas em todo o estado de Vorarlberg. Esse número por si só descreve uma anomalia. Não se trata de um evento isolado, mas de um colapso sistêmico e simultâneo de encostas em toda uma região montanhosa. A montanha que ameaçava Blons era o Monte Calv, posicionado de forma que qualquer grande deslizamento de neve em sua face descia diretamente sobre a parte central da vila. Na manhã do dia 11 de janeiro de 1954, a primeira grande avalanche caiu do Monte Calv. Ela atingiu o centro de Blons, destruindo parte significativa das construções e enterrando, segundo os registros, cerca de 118 pessoas sob a neve. A vila, isolada pela neve e pelos danos às linhas de energia e telefone, não conseguiu comunicar o desastre ao mundo exterior. As informações sobre o que havia ocorrido em Blons só chegariam às autoridades um dia depois. Em ciência de avalanches, uma das configurações mais perigosas é a formação de uma camada fraca persistente. Uma camada de neve antiga, granular e pouco coesa, sobre a qual se deposita uma nova carga de neve fresca e pesada. A nova camada não se liga adequadamente à camada inferior. Sob o peso acumulado, a camada fraca colapsa internamente, e toda a massa de neve acima desliza como um bloco sobre essa superfície de fratura. 2 metros de neve nova em 24 horas, sobre uma base já fragilizada por semanas de exposição, representa exatamente esse cenário e explica por que avalanches de grande porte ocorreram de forma quase simultânea em toda a região, e não apenas em Blons. Dentro da vila isolada, sem ajuda externa, os próprios moradores de Blons organizaram as primeiras escavações. Era o único recurso disponível. Cavar a neve à mão, com pás, ferramentas agrícolas e o que estivesse ao alcance, na tentativa de localizar e retirar os vizinhos enterrados sob os escombros da primeira avalanche. Não havia equipamento de busca, não havia detectores, não havia cães de resgate disponíveis naquele momento. Havia apenas pessoas cavando no mesmo terreno onde a montanha já havia demonstrado, horas antes, sua capacidade de destruição. E o Monte Calv ainda tinha mais neve acumulada em sua face, exatamente na mesma trajetória da primeira avalanche. Às 19 horas do mesmo dia, 11 de janeiro, aproximadamente 9 horas depois da primeira avalanche,
uma segunda massa de neve se desprendeu do Monte Calve. A trajetória foi praticamente idêntica à da primeira. Ela atingiu o centro de Blons exatamente no momento em que moradores e as primeiras equipes de resgate trabalhavam escavando os escombros da manhã. Dos 118 que haviam sido enterrados pela primeira avalanche, 16 já haviam sido resgatados vivos. A segunda avalanche os enterrou novamente, junto com as próprias pessoas que estavam cavando para salvá-los. É esse detalhe que transforma Blons de uma tragédia natural em um estudo de caso sobre o comportamento de avalanches em série. A montanha não atacou uma vez. Ela atacou o mesmo ponto, na mesma direção, 2 vezes, com um intervalo curto o suficiente para capturar a resposta humana ao primeiro evento. O resultado final em Blons foi de 57 mortos, mais de 1/3 da população da vila, com 2 corpos jamais encontrados. Em todo o estado de Vorarlberg, as avalanches daquele período de 48 horas mataram 125 pessoas, destruíram 55 casas e centenas de construções agrícolas, e mataram cerca de 500 cabeças de gado. O socorro externo só chegou na manhã de quarta-feira, dia 13 de janeiro, quase 2 dias depois do início do desastre. A operação resultante foi a maior busca e resgate já realizada na história de Vorarlberg até aquele momento. Milhares de homens, incluindo voluntários da Suíça, Liechtenstein e Alemanha, convergiram para o vale apesar do risco contínuo de novas avalanches. O evento também provocou a primeira operação de transporte aéreo já realizada nos Alpes austríacos, com os Estados Unidos contribuindo com recursos logísticos para alcançar as áreas isoladas. O legado técnico de Blons em 1954 é, 60 anos depois, considerado o marco fundador da moderna proteção contra avalanches nos Alpes. O desastre, junto com outros eventos do mesmo inverno em Vorarlberg, levou à criação de programas sistemáticos de gestão florestal nas encostas acima de vilas vulneráveis, já que a cobertura florestal funciona como barreira natural contra a formação e o deslizamento de placas de neve. Barreiras de contenção, redes de estabilização e sistemas de previsão de risco baseados em dados meteorológicos passaram a ser parte do planejamento territorial em toda a região alpina. Eventos de nível catastrófico, como o de Blons, diminuíram significativamente desde então. Mas um dado levantado por estudos posteriores permanece perturbador. Aproximadamente metade das pessoas que se deslocam em zonas de risco de avalanche nos Alpes ainda não carrega um detector. O mesmo tipo de lacuna tecnológica que, em 1954, fez com que os próprios moradores de Blons cavassem a neve com as próprias mãos, sem saber que a montanha ainda tinha mais uma carga para liberar. A primeira avalanche em Blons foi um acidente da natureza. A segunda encontrou pessoas exatamente onde a primeira as deixou. A montanha não precisou pensar 2 vezes. As pessoas, sim. E foi isso que custou suas vidas.